Meus amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, na alegria do Senhor nessa manhã, somos iluminados por sua palavra. E hoje no Evangelho de São João, capítulo 13, esse evangelho tão bonito, desde o início, até o fim dessa passagem, nós vamos perceber, já no início do evangelho, a cena onde Jesus está, é na cena do lava-pés. Então começa o evangelho dizendo, depois de lavar os pés dos discípulos. É nesse primeiro ponto que eu gostaria de começar a nossa reflexão hoje, Jesus se coloca a serviço, à disposição. Na realidade, Jesus rompe uma tradição que jamais um mestre, alguém que estava à ponta ou ao centro da mesa, se levantaria para lavar os pés daqueles que chegassem. Sabemos que no contexto judaico, lavar os pés era o que? Era um sinal de acolhida, porque as pessoas vinham de longe. Então, se lavava os pés, dizendo, olha, você é bem-vindo à minha casa. Geralmente, quem fazia isso era os escravos, os serviçais. De repente, Jesus quebra um paradigma e ele se abaixa. Ele se coloca a serviço. Meus amados irmãos, no mundo hoje, onde, tanto o ego é convidado pela sociedade, ou por tantas situações, o ego nosso, é tentado 24 horas por dia a se inflamar, o ego inflamado, que é, o orgulho, a falta de humildade. Como é difícil hoje, no mundo em que nós vivemos, é difícil nós também assumirmos essa atitude de Jesus. Nós estamos vivendo um mundo, uma sociedade hoje, onde há uma necessidade em ser visto. Todo mundo quer ser visto, não é? Mas pouco serviço, Olha que legal, não é? Ser visto. Todo mundo quer ser visto, mas serviço, servir, isso realmente são somente para aqueles que têm uma verdadeira experiência com Jesus. Por isso, meus amados, o verdadeiro discípulo de Jesus é chamado para isso. É chamado para estar perto de Jesus. Eles estavam todos à mesa, eles estavam todos à ceia. Mas o verdadeiro discípulo também é aquele que se abaixa. É aquele que tem a coragem de ser sinal de amor, de misericórdia para o outro. O mesmo amor que eu quero receber, a mesma misericórdia que eu quero receber de Deus na minha vida, eu também sou chamado a me abaixar, a transmitir esse amor e essa misericórdia através, do nosso servir. Servir nos engrandece. Servir, nós entregamos às vezes ao outro, até às vezes daquilo que o outro não merece. Não podemos esquecer que nessa ceia tinha uma pessoa que não estava inteiramente em comunhão com Jesus. E Jesus sabia quem o iria trair, mas Jesus não tirou ele da mesa. Ele saiu da mesa a hora que ele quis, na nossa vida, na nossa história também. Quantas pessoas, às vezes, por situações, às vezes mereceria o quê? O nosso desprezo, mereceria, como fala, as nossas costas, mereceria, às vezes, uma atitude grosseira, mas, pela ação de Deus e pelo Espírito Santo, nós podemos quebrar a lógica da vingança, a lógica da maldade, e não oferecermos o que nós recebemos. É muito difícil, não é? Mas é isso que vai agradar o nosso coração diante de Deus. Deus olhará isso para nós, que nós estamos realmente, somos machucados às vezes traídos, ou às vezes decepcionados, mas também decepcionamos, mas nós podemos ser melhor daquilo que nos feriu. O servo não é maior do que o seu Senhor. Todos nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, a nossa missão é uma só:
anunciar Jesus. É que Jesus, como São João Batista, é que Jesus cresça e que eu diminua. Por isso que a comunidade cristã, a nossa comunidade, a nossa família, é um lugar de comunhão. Não tem lugar mais propício de santificação e de comunhão, principalmente da santificação através da ação, através do serviço, do que a nossa comunidade, a nossa família. Claro, a gente não vai sair lavando o pé de todo mundo, com uma bacia aí, agora eu vou lavar teus pés. Não, não é isso. Nós lavamos o pé através de uma gentileza, nós lavamos o pé um do outro através de olhar para o outro. Como que nós lavamos os pés também das pessoas quando nós ouvimos alguém. Quantas coisas nós podemos fazer para sermos sinal do amor e da misericórdia de Deus. Alguns pontos importantes. A humildade de Jesus, né? O gesto de lavar os pés, ele quebra a lógica do autoritarismo, mas ele eleva a autoridade de Jesus. E é bem diferente autoritarismo e autoridade. Quando Jesus lava os pés, Jesus não perde a sua autoridade, ele não perde aquilo que ele é, mas muito mais engrandece. Quando nós perdoamos, também nós engrandecemos o coração de Deus. Quando nós devolvemos ao outro a diferença, então, recebi uma palavra grosseira, silencia, não retruca, você conseguiu levar-se para o coração de Deus. Nós conseguimos. É a lógica não do autoritarismo, aonde hoje muitas vezes na sociedade é pregado, né? O autoritarismo, você ganhar pelo grito, ganhar pela força, e a lógica de Jesus nós somos chamados a ganhar pelo amor, a ganhar por fazer o bem, servir, né? A mão direita fazer o que a esquerda não precisa saber, né? Como é difícil hoje nessa era do like, né? Nós queremos ajudar, mas queremos ser visto e não servir, não serviço. Segunda coisa importante a gente pensar, que a prática da fé não basta crer. Não basta termos uma vida espiritual forte se nós não levarmos isso ao serviço. Não basta crer, é preciso viver, é preciso servir. E meus amados, é no serviço que nós revelamos realmente Jesus Cristo. Será que se todas as pessoas de bem tivessem a coragem de fazer o bem, será que existiria o mal? Será que o mundo estaria desse jeito? Será que as pessoas passariam fome? Será que pessoas estariam sem teto? Se nós tivermos a capacidade de viver aquilo que Deus quer, de partilhar, de ajudar, de estender a mão. Eu dizia domingo na missa que domingo do bom pastor. A gente muitas vezes, na nossa vida, julgamos já quando Jesus desce, e a gente não entende às vezes, quando Jesus deixa as 99 ovelhas, não é? E vai atrás daquela que se perdeu. E às vezes a gente até critica, nossa, mas por que essa pessoa? Mas por que isso, por que aquilo? Até que um dia, essa ovelha que está longe sou eu. Quem nunca precisou da misericórdia de Deus? Quem nunca precisou ser abraçado pela misericórdia e pelo amor de Jesus? Por isso, meus amados irmãos, a igreja, ela vive da fé. Precisa, mas a igreja muito mais manifesta também a graça de Deus através da caridade e do servir. Nós estamos num coração de uma obra aonde nós também servimos através do nosso serviço. Servimos para quê? Para que as pessoas tenham dignidade de vida, para que as pessoas possam retornar à saúde, para aqueles que estão buscando a libertação da dependência, para que eles encontrem a sobriedade. Isso é servir, isso é se colocar à disposição de Deus, ser um instrumento de Deus, né? Ser um instrumento do amor e da misericórdia de Deus. Em São Francisco, o servir era tão forte que conta nas fontes franciscanas, e tanto de São Francisco como de Santa Clara, que quando os freis
as irmãs voltavam, né, depois de pedir esmola, voltavam com algo para a comunidade. Francisco e Clara beijavam os pés dos irmãos que estavam a serviço. Servir engrandece, não a nós, mas engrandece aquele que nos chamou. O Senhor nos chamou para agirmos, para no dia a dia, aonde é o lugar mais difícil de servir, na nossa casa, na nossa comunidade, é o lugar mais difícil, porque às vezes é muito mais fácil fazer uma ação grande, né, uma ação extraordinária, nossa, que coisa linda, mas a ação do dia a dia, a ação da gentileza, a ação do bom dia, a ação da boa tarde, a ação de fazer uma caridade por amor, não para ser visto, mas para servir, para serviço. Não tenhamos medo, meus amados irmãos, de nos colocarmos como instrumento de Deus. A você que nos acompanha na Rede Vida, em todos os meios de comunicação, através também da sua colaboração, da sua ajuda, você também serve essa missão. Você também ajuda aqueles. E olha que bonito o final do Evangelho. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe a mim e aquele que me enviou. Nós não estamos indo pelo nosso nome, mas é pelo nome de Jesus. É por Ele, para que nós possamos fazer todas as nossas ações, para que principalmente os nossos irmãos, os mais necessitados, aqueles que precisam, os preferidos de Jesus, que são os pobres, os sofredores, possam ser abraçados por esse carisma de misericórdia e desse amor. Esse carisma que já também me abraçou na minha história. Esse carisma que todos os dias me abraça, me convida a ser um ser humano melhor, a ser um cristão melhor e a contribuirmos para o bem comum, para o bem de todos. Que o Senhor nos dê a graça do serviço e que Ele tire de nós. Hoje colocaram uma palavra tão bonita para a preguiça, não é? Procrastinação. Olha, eu treinei o dia inteiro, gente. Procrastinação, não é? É a mesma coisa. Até trocar o nome da preguiça, ou deixar para amanhã, né? Amanhã eu faço. Não, deixa para o outro, né? Então, pedir para Jesus hoje tirar todo o espírito de preguiça, de procrastinação, né? E da gente agir, da gente colocar a mão na obra, colocar a mão na massa e ser instrumento de Deus, que todo mundo pode. Ninguém é tão pobre que não possa fazer algo, doar algo. Todos nós podemos, e todos nós somos batizados, somos enviados em nome de Jesus, para sermos que? Instrumentos de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.